Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou testar pela primeira vez esses marcadores que eu comprei na Shopee. Se vocês se interessarem por eles ou por outros produtos que aparecem no vídeo, o link está na descrição. Os materiais utilizados foram lápis de cor, no caso aí da Faber-Castell, que é os que eu tenho. Eu comprei também umas tintas guache, que eu vou utilizar para fazer alguns detalhes na pintura. Das canetinhas, né, que é o foco desse vídeo, saber se elas funcionam, se valeu a pena comprar. Também essa canetinha branca, que é importante para fazer detalhes. E essas canetinhas que veio várias canetas assim, com vários tamanhos diferentes, né? E também tem esse bloco, que pode ser qualquer bloco, contanto que seja 180 gramas, que é mais grossinho, então ele aguenta mais utilizar os marcadores. É importante riscar nessa folha os marcadores para saber quais são exatamente as cores que eles têm, porque é diferente a tampa do marcador e a cor da canetinha. Então aí estão aí todos os marcadores para guiar na hora da pintura. Eles têm uns que são bem parecidos, mas quando a gente bota no papel eles têm uma diferença. Então, tá aí alguns testes que eu fiz. Eu tentei fazer um degradê, tentei misturar cores, mas não deu muito certo. As pessoas que têm mais experiência com marcadores falam que eles não são tão bons para fazer camadas, para misturar, porque eles marcam muito a folha. Mas eu acho que eles falam que para fundo, né, de desenho, para você passar o lápis de cor por cima ou para fazer a primeira camada, eles são importantes, né? Eles são bem eficientes, mas e para iniciantes, né? São perfeitos. E acredito que com o tempo, com as técnicas corretas, eu vá dominar esse material. Aí tem um desenho que eu me inspirei em algumas coisas que eu vi na internet, então não dá pra mim dar autoria para alguém, porque eu me inspirei em diversos autores, alguns desenhos que eu vi, e aí eu montei esse. Botei uma lupa, desenhei uma flor dentro, uma paisagem, e aí eu criei esse desenho aí, mais baseado em outros artistas, porque eu sou um artista iniciante, então praticamente eu estou copiando as ideias das pessoas, porque eu não sei ainda desenhar sozinha. Então minha gatinha aí dormindo, é a minha companheira. Então aí colocar uma fita crepe para não manchar, né, não vazar. E tá aí os marcadores. No começo eu pintei tudo errado. Eu usei uma técnica aí que eu vi uma mulher utilizando, que funcionou para ela. Eu acho que era um marcador dela, porque devia ser um marcador profissional. E ele misturava muito bem quando ela fazia isso. E o meu eu tentei, mas ficou tudo marcado. Eu achei que era só ter paciência e fazer outras camadas por cima. E aí eu fui fazendo camada e fui gastando tinta e não funcionava. Ficou pior. Mas mesmo assim eu fui em frente, fui tentando fazer, mas não gostei. Então eu peguei o branco e eu percebi que ele esfumava em cima do marcador. Então eu comecei a usar ele. Esse daí não é um marcador assim que veio junto com os outros, ele comprei separado. Então ele esfuma um pouco, então eu fui tentando deixar ele mais claro na parte mais baixa e fazendo as nuvens. E não rolou também muito, né? Deu uma ajuda, mas não foi tão bacana para isso. Então eu continuei pintando. Quando eu passo o marcador por cima, ele já não pega mais no branco que eu coloquei. Parece que o branco forma uma barreira. Então aí com preto, né, com marcador mesmo, o marcador que veio junto com as 48 cores, eu fiz eu fui pintando a lupa. E aí depois eu decidi limpar, fazer um gramado, usando aquela técnica, riscando várias coisas retas, e ficou muito feio, nossa, ficou bem manchado. E aí eu comecei a achar que esse desenho não ia ter solução, não ia dar certo mesmo. Até que eu peguei esse verdinho e eu comecei a riscar ele de um jeito que eu notei que ficava com menos marcas. E as marcas que ficavam bem bonitas. E aí eu aprendi a pintar finalmente com esse marcador, né? Aprendi a pintar
de uma forma que desse menos marcação, que é dessa forma aí que eu tô pintando. Também outra forma legal era movimentos circulares, só que eu tava sem muita paciência já tava desenganada que esse desenho ia dar certo, então eu fui meio que fazendo de qualquer jeito. Achei que eu tava pensando em rasgar a folha e jogar no lixo já. Então, eu não tava sem paciência, eu achava que não ia dar certo. E eu continuei, não, vou ter paciência e vou fazendo. Então, aí vocês já estão vendo, já podem observar que eu tô fazendo circulares, que era do jeito certo, né, que era pra fazer. Se eu tivesse começado desde o início, assim, eu teria economizado tinta, eu teria economizado tempo. Então, é isso, o segredo é a paciência. Daí, ó, fui fazendo, né, já tinha aprendido como utilizar, então eu fui pintando assim as nuvens, ó, vocês podem ver que já tá ficando com menos marcas, não é que vai ficar sem marcas, né, não é que vai ficar uniforme, mas ele vai ficar com menos marcas. A parte que eu passei a canetinha branca não tá pegando, ó, não pega. E eu achei legal porque ficou do jeito que eu queria. Então, eu voltei a pintar a lupa com o marcador preto e fui pintando ela e tentei, só que eu queria fazer um efeito mais claro, com um efeito de luz. Aí, então, eu achava que ele ia clarear o preto, mas não clareia, o preto é muito forte, então não deu certo fazer um efeito que eu queria. Então, eu tentei fazer com branco esfumando, mas também ficou muito ruim. Então, meio que desisti um pouco, fui fazendo aí o desenho de dentro da lupa, que é um desenho que eu peguei na internet. Eu acho que esse daí é bem... Não é tão fiel à internet. Eu também modifiquei um pouco ele, mas eu me inspirei nele. Você pesquisa, né? Flores realistas, flores para desenhar, e aparecem desenhos assim. Então, eu sempre pego eles. Eu usei uma canetinha, acho que foi eu não lembro, gente, a 5 que eu usei para fazer essas coisas mais grossas. Daí foi a 01 para ficar mais fininho, bem fininho. Uso uma caneta mais grossa para fazer as linhas de fora do desenho e uma canetinha mais fina para fazer os detalhes de dentro das pétalas, das folhas, e aí fica um detalhe bem bonito. Mesmo se você não souber desenhar, você usando essas coisas, essas técnicas, dá pra fazer um desenho bonito, sabe? Pronto, então fui fazendo o céu, né, com a mesma caneta e daquele mesmo jeito que eu fiz fora. Eu não sei se vale muito a pena colocar os números dos marcadores, porque eles sempre vêm variados, são muitas cores e eles vêm cores bem variadas para cada pessoa. Mas aí deu certo, ó, misturar um gramado, deu certo misturar 2 cores de verde para conseguir uma tom que eu não tinha. Aí eu também tive a ideia de esfregar uma pontinha do marcador no outro para tentar escurecer, ó, para fazer uma sombra. Também esse daí de amarelo e laranja, eu passei aí as pontinhas deles, ó, para dar um efeito assim um pouquinho mais esfumado. E eu acho que deu certo, eu acho que funcionou bem. Mas eu ainda estava insatisfeita, eu ainda achei muito ruim essa pintura, não gostei muito. Então, eu decidi passar os lápis de cores em cima dela. Eu não lembro os nomes dos youtubers que eu assisti, que deram dicas, né? De usar como o fundo dos desenhos, para passar o lápis de cor por cima. E realmente funcionou bem, olha, eu fiz os gramados, né? As gramas maiores assim na frente e elas diminuindo ao longo que elas iam pro horizonte, elas iam diminuindo para dar uma ideia de distância e deu certo. E depois eu passei o azul no céu para tentar mesclar mais as cores e o lápis branco aí nas nuvens, e eu acho que deu certo, eu acho que tirou muitas marcações, ficou muito bom. Então, eu comecei a ficar muito feliz, porque o desenho tava dando certo, tava me deixando bem,
impressionada, né, que estava funcionando. E eu consegui disfarçar um pouco aquela mancha branca também. E por fim também eu tava achando ainda que faltava alguma coisa. E eu decidi colocar a tinta guache. Peguei esse palito de churrasco aí que eu guardei, churrasquinho que eu comi. E botei um algodão e fui pingando as tintas, né? Fui colocando as tintas de... Eu me inspirei nas flores que estão dentro da lupa. Eu queria combinar com elas. E aí, mais próximos, eu coloquei as folhas maiores, as flores maiores. E ao longo que elas iam se distanciando, eu fui deixando as gotinhas bem menores. E deu essa noção assim de distância, né? Esse verde mais escuro com esse verde mais claro também parece sombra. E tudo isso graças às pessoas que ensinam muito por aqui. E eu aprendi muitas coisas vendo esses vídeos. Então eu fui somando tudo e consegui fazer esse desenho. E assim ficou, olha, tem poucas marcações, ficou muito bonito, eu gostei muito do resultado para o iniciante. Aqui tá ele na luz do dia, assim, da luz natural, ó, ficou bem bonito. Eu amei esse desenho, eu não esperava que fosse ficar tão legal assim. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.